بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, hoje iniciamos uma nova série de aulas que serão a tradução de uma exortação escrita pelo nobre Sheikh Zaid al-Madkhali, exortação intitulada Sakaratul Mauti, Adhabul Qabri wa Na'imihi wa Mashahidu Yawm al-Qiyamah. A agonia da morte, o castigo e os prazeres na sepultura e as situações do dia da ressurreição. Então o Sheikh Zaid al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala, nos falando da morte e da sua agonia, da agonia da morte e do teste das criaturas na sepultura, disse o seguinte: lembra-te, caro irmão, lembra-te daquilo que acontecerá depois da morte, lembra-te da agonia da morte, pois com certeza que a morte é acompanhada de agonias, como disse o Altíssimo Jalla wa Ala no versículo 19 de Surat Qaf: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo, e a agonia da morte chegará. E a agonia da morte chegará com verdade. E será dito ao agonizante, ao moribundo: isso é aquilo do qual te afastavas. E a agonia da morte chegará com a verdade. E será dito ao agonizante: isso é aquilo do qual te afastavas. Sim, voltamos à palavra do Sheikh Zaid al-Madkhali, rahimahullah, que continua dizendo, depois de ter mencionado este versículo, diz: sim, por certo que a morte é acompanhada de agonias, e até mesmo a mais nobre das criaturas passou pela agonia da morte, como foi relatado por Al-Bukhari e narrado por Aisha radiyallahu anha, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, pouco antes de falecer, não parou de atirar ou de cobrir a sua cara com uma peça de roupa e de dizer: Inna lil mawti la sakarat. Inna lil mawti la sakarat. Veramente que a morte é acompanhada de agonias. Então, neste hadith, que foi relatado por Al-Bukhari e narrado por Aisha radiyallahu anha, que era a esposa do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e foi a sua casa, na casa de Aisha,
que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam faleceu. Então a Aisha radiyallahu anha estava presente no momento da morte do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e assistiu e presenciou os últimos momentos da vida do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e nos diz, nos narra neste hadith que pouco antes de ter falecido o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam não parou de cobrir a sua cara com uma peça de roupa ou de atirar uma peça de roupa ao seu rosto e dizia veramente que a morte é acompanhada de agonias. Inna lil mauti la sakarat. O Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, continua dizendo: no entanto, ele é ou era o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, a melhor de todas as criaturas. O seu amigo íntimo era o amigo íntimo de Allah subhanahu wa ta'ala, o transmitor da sua mensagem, isto é, aquele que transmitiu a mensagem de Allah Jalla wa Ala e da sua legislação, o infalível, que não cometia erros nem pecados. Lhe foram perdoados todos os pecados. Este é o caso do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E no entanto, nos diz que veramente a morte é acompanhada de agonias. A ele, sallallahu alaihi wasallam, foi prometida a posição louvável, al-maqam al-mahmud, e também lhe foi prometido al-hawd, a lagoa. Também lhe foi prometido a lagoa. Então, o que será de nós, os filhos de Adam? O que será de nós, os filhos de Adão? Aqui, o Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, nos chama a atenção e nos diz se este é o caso do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a melhor de todas as criaturas, o amigo íntimo de Allah, o que transmitiu a mensagem de Allah, o que transmitiu a legislação de Allah, o infalível, que não cometia erros nem pecados, aquele a quem lhe foram perdoados os pecados, todos os pecados, aquele a quem foi prometida a posição louvável, al-maqam al-mahmud, aquele a quem foi prometida al-hawd, a lagoa. Se ele diz que veramente que a morte é acompanhada de agonias, o Sheikh nos diz aqui então o que será de nós. O que será de nós, os filhos de Adam, os filhos de Adão, nós que erramos e cometemos pecados. Aqui o Sheikh atira a nossa atenção, nos questiona, nos faz pensar, nos faz ponderar, dizendo, então o que será de nós, os filhos de Adam, nós que erramos e cometemos pecados? Qual será a nossa situação? O Sheikh continua dizendo, qual será a nossa situação logo que descerá sobre nós a morte? Qual será a nossa situação logo que descerá sobre nós a morte, a destruidora dos prazeres? Nós, aqueles que em cada hora das nossas vidas cometemos pecados. Nós, aqueles que em cada hora das nossas vidas cometemos pecados. Nós que caímos frequentemente na desobediência e na transgressão, e isto que seja em privado como em público. Aqui o Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, atira mais uma vez a nossa atenção, a fim que tenhamos
presente no nosso espírito a gravidade deste momento pelo qual todos nós iremos passar, que é a morte. A morte e as agonias da morte. Continua a tradução das palavras do Sheikh, diz: sim, qual será a nossa situação? Logo que a morte chegará a nós, como disse Allah subhanahu wa ta'ala: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo número 83, 84 e 85 de Surat Al-Waqi'ah, disse consoante o sentido dos versículos: então, quando a alma atingir a garganta do moribundo e que nesse momento vocês olham para ele e que nós estamos mais próximos dele que vocês que estão em seu redor, mas vocês não veem. Repito, então, quando a alma atingir a garganta do moribundo, isto é, logo que a morte está a chegar, logo que a alma está a sair do corpo, que está a atingir a garganta do moribundo, da pessoa que está prestes a morrer, e que nesse momento vocês, isto é, as pessoas que estão em redor do moribundo e que estão a assistir à sua morte, Allah subhanahu wa ta'ala diz, e que nesse momento vocês olham para ele, olham para o moribundo, e que nós estamos mais próximos dele que vocês, que estão em seu redor, mas vocês não veem. Depois o Sheikh Zayd Al-Madkhali, rahmatullahi alayhi, invocou Allah subhanahu wa ta'ala, fez uma súplica, dizendo: ó Allah, ó generoso, ó todo misericordioso, te imploramos de fazer que a nossa situação na hora da morte seja idêntica à situação daqueles que nos informaste pela tua palavra evidente, dizendo: يقول الله تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo número 32 de Surat An-Nahl: aqueles os anjos retiram as suas almas enquanto que são bons, lhes dizendo: Salamun alaykum, que a paz esteja sobre vós, entrem no paraíso pelo que fazeis. Repito, aqueles cujos anjos retiram as suas almas enquanto que são bons, lhes dizendo: Salamun alaykum, que a paz esteja sobre vós, entrem no paraíso pelo que fazeis. Então o Sheikh Zayd Al-Madkhali, rahimahullah, suplicou a Allah subhanahu wa ta'ala que a sua situação e que a nossa no momento da morte seja idêntica à situação mencionada neste versículo, que é que logo que os anjos descem sobre as pessoas piedosas, sobre os crentes bons, lhes dizem, isto é, os anjos que vêm a retirar a alma, dizem a este falecido, a este moribundo que está a morrer, lhe dizem: Salamun alaykum, que a paz esteja sobre vós, entrem no paraíso pelo que fazeis. E dizemos Amém à
invocação e à súplica do nobre Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala. Depois o Sheikh Zayd continua dizendo e invocando Allah subhanahu wa ta'ala, continua a sua invocação dizendo, se dirigindo a Allah subhanahu wa ta'ala e dizendo: e não faças que a nossa situação, isto é, ó Allah, não faças que a nossa situação na hora da morte seja idêntica à situação daqueles que nos informaste sobre eles, dizendo: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo número 93 da Surat Al-An'am, consoante o sentido deste versículo: e se visses os injustos, esta é a situação dos injustos, dos descrentes, dos politeístas, e se visses os injustos, logo que eles estarão na agonia da morte e que os anjos lhes estenderão as mãos, dizendo: deixem sair as vossas almas, hoje irão ser recompensados com o castigo da humilhação pelo que diziam acerca de Allah e que não era verdade, e porque vos ensoberbeceram, isto é, se encheram de orgulho diante os seus sinais, isto é, diante os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, isto é, os sinais que Allah subhanahu wa ta'ala enviou às suas criaturas a fim de crerem nele. Repito mais uma vez a tradução do sentido deste versículo: e se visses os injustos, logo que eles estarão na agonia da morte e que os anjos lhes estenderão as mãos, dizendo: deixem sair as vossas almas, hoje irão ser recompensados com o castigo. Irão ser recompensados com o castigo da humilhação pelo que diziam acerca de Allah e que não era verdade, e porque vos ensoberbeceram diante os seus sinais. Depois o Sheikh, depois de ter feito esta súplica, e dizemos mais uma vez Amin à súplica do Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, depois de ter mencionado, depois de ter suplicado Allah subhanahu wa ta'ala, o Sheikh disse: lembra-te, caro irmão, lembra-te daquilo que acontecerá logo depois da morte. Lembra-te daquilo que acontecerá logo depois da morte. Lembra-te do teste na sepultura. Lembra-te deste interrogatório que cada morto, ou melhor dizendo, lembra-te daquilo que acontecerá logo depois da morte, o teste na sepultura, que é o interrogatório de cada morto, interrogatório feito pelos dois anjos chamados Munkar e Nakir, os dois anjos que vão interrogar, que vão questionar cada pessoa que será sepultada, ou melhor dizendo, com mais precisão, cada pessoa que morrerá. Estes dois anjos, Munkar e Nakir, vão vir questionar cada morto. E o Sheikh nos diz: e isto que seja o morto, e isto que o morto seja enterrado numa sepultura, ou que seja devorado por um animal selvagem, ou que seja desaparecido na terra, nos ares, ou afogado nos mares, cada morto será obrigatoriamente questionado acerca do seu Senhor, da sua religião e do seu profeta, do seu mensageiro.
Então cada um de nós, o Sheikh nos diz, lembra-te, caro irmão, daquilo que acontecerá logo depois da morte, o teste na sepultura, que é o interrogatório de cada morto. Interrogatório feito pelos dois anjos, chamados Munkar e Nakir. E este interrogatório será para cada morto, que o morto seja enterrado, sepultado ou não. Que desapareça nos ares, na terra, nos mares, que seja devorado pelos animais. Cada morto será questionado acerca do seu Senhor, da sua religião e do seu profeta. Estes são os três fundamentos. Thalathatul Usul. Os três fundamentos que cada muçulmano deve obrigatoriamente conhecer. Depois o Sheikh continua dizendo: então, meu irmão, prepara a tua resposta. Prepara a tua resposta. Isto é, prepara a tua resposta a estas três questões, a estas três perguntas, a este interrogatório que será feito por Munkar e Nakir logo que vais morrer. Então, meu irmão, prepara a tua resposta, sabendo que não há escapatória nem refúgio de tal interrogatório e de tal teste. O Sheikh aqui nos diz que não há escapatória, ninguém pode escapar. Ninguém se pode refugiar de tal interrogatório. E aí, nesse momento, Allah, Tabaraka wa Ta'ala, mantém firme os crentes através da palavra firme. Este é um ponto extremamente importante, que é que nesse momento, no momento do interrogatório, Allah subhanahu wa ta'ala mantém firme os crentes através da palavra firme e desvia os injustos. Quer dizer que no momento do interrogatório, os crentes, os monoteístas, os que dirigiam um culto exclusivo a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai-os manter firmes com a palavra firme e ao mesmo tempo vai desviar os injustos. Vai desviar os injustos desta firmeza neste momento. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala, no momento em que o morto é questionado pelos anjos, mantém os crentes firmes através da palavra firme. E a palavra firme é a palavra ou a frase do Tawhid, da unicidade, do monoteísmo puro, que é La ilaha illallah. La ilaha illallah. E aqui abro uma parêntese para tirar a atenção de todos aqueles que estão a ouvir, que é que temos de dar prioridade àquilo que é prioritário. E a prioridade é o Tawhid, é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, o monoteísmo puro. Então cada um de nós tem de dar prioridade ao Tawhid. E o Tawhid é o direito de Allah subhanahu wa ta'ala sobre os seus servos, que é de o adorarem e de não lhe darem parceiros. Então cada um de nós tem de procurar aprender o Tawhid, a fim de o praticar, e ao mesmo tempo aprende o seu oposto, que é o shirk, o politeísmo, a fim de se afastar e de não cair nesse pecado que é o maior de todos os pecados.
O único pecado que, se a pessoa morre sem se arrepender, não será perdoado. E entrará no inferno eternamente. Contrariamente ao Tawhid, ao monoteísmo. A pessoa que morre monoteísta e que morre depois de ter cometido pecados inferiores ao politeísmo, pecados dos quais não se arrependeu, esta pessoa está sob a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah quiser perdoá-lo, perdoa. E o fará entrar no paraíso diretamente, sem ser castigado. E se Allah subhanahu wa ta'ala quiser e desejar castigar esta pessoa, o fará entrar no inferno, mas por um período de tempo que acabará. E esta pessoa acabará por entrar no paraíso e sairá do inferno depois de ter sido purificado dos seus pecados. Então temos de compreender a importância deste ponto, que é que a prioridade de cada muçulmano é o Tawhid. São estes três fundamentos que foram mencionados anteriormente, acerca de quem é Allah, quem é o nosso Senhor, qual é a nossa religião, o que é o Islão, quem é o nosso mensageiro, quem é o nosso profeta. Então cada um de nós tem de dar muita importância e prioridade a este ponto primordial. Continua a tradução das palavras do Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, que disse: e se quiseres, isto é, caro irmão, e se quiseres conhecer os detalhes deste teste, que Allah nos acorde o sucesso nele, caro irmão, se queres conhecer os detalhes deste teste, deste interrogatório, e se queres conhecer os detalhes daquilo que ocorre depois da morte, logo que a alma sai da garganta, se queres conhecer os detalhes deste momento, deste teste, e isto a fim que aumente em ti o sermão e a exortação, o medo e o temor, e que estejas preparado, ouve com muita atenção um hadith relatado por Al-Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah e autenticado por Al-Albani e narrado por Al-Bara ibn Hazib radiyallahu anhu, e penso que ficaremos por aqui e iniciaremos a leitura e a tradução do hadith em questão na próxima aula, pois o hadith é longo e penso que vai ser necessário de dividir a leitura e a tradução deste longo hadith em várias aulas. Então ficamos por aqui e deixamos a leitura do hadith em questão, hadith que descreve tudo aquilo que se passa, que ocorre depois da morte. Deixamos isso para a próxima aula, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.